Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio dessa poderosa palavra, que é poderosa para nos instruir a toda boa obra, corrigir os nossos passos e nos levar a um lugar de honra e exaltação na presença do Senhor. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Quero saber como que está o seu coração, irmão, como que está o seu coração. O meu às vezes fica um pouco cansado. Ontem mesmo eu lembro aí que eu falei que nós estávamos chegando no final de semana e era na terça-feira ainda, né, irmãos? Mas me perdoem pelo equívoco, ainda estamos na quarta, no meio da semana, mas estamos caminhando para o final de semana, sempre andando, né? Vamos lá? Vamos para a nossa conversa. E o texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se em um livro que nós temos lido muito. É a Epístola de Paulo aos Romanos. Na verdade é uma carta, a carta de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 7, a partir do verso 4, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma boa colheita de obras para Deus. Versículo 5: Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava entre desejos maus que conduziam uma colheita de obras pecaminosa, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. E aí eu quero começar a perguntar, meu irmão, quem aí quer viver no Espírito? Quem aí quer viver andando pelo Espírito, com decisões acertadas, em um lugar onde a vida seja leve, em um lugar onde nós não tenhamos mais medo de cair, em um lugar onde os nossos pés não toquem ao chão, porque já descobrimos a eternidade contida dentro do nosso coração, porque sabemos que Jesus em nós, a esperança da glória por meio do Espírito Santo. Bom, quero contextualizar rapidamente. A epístola de Paulo é dada à igreja de Roma, uma igreja que se reúne em células no primórdio, ou seja, em pequenos grupos em casas, onde houve infiltração de falsos ensinos, a perseguição da fé era grande, e as pessoas tentavam, por meio da aceitação das obras, ou seja, como por exemplo a circuncisão, serem aceitos e se tornarem parte integrante de um grupo. E Paulo, nessa magnífica carta, nos instrui a viver pela fé, a andar pelo Espírito e abandonar todo modo de viver anterior. Vamos lá? É uma forma nova, uma nova realidade e antiga realidade de como vivíamos. E eu quero trazer esses versículos que eu li para a nossa vida. Quero ler com vocês primeiro. Versículo 4 de capítulo 5 diz: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. Irmãos, essa parte da epístola de Paulo, ele vem do capítulo 5 até o capítulo 8, mostrando a antiga e a nova realidade daqueles que aceitaram Jesus. E essa parte justamente fala da união com Cristo, que nós perdemos, nós somos libertos do poder da lei. Bom, então eu quero dizer, meu irmão, agora nada, exatamente nada pode nos parar. Por quê? Porque nós fomos libertos do poder da lei. E qual que é o poder que a lei exerce sobre um homem e uma mulher? E nós estamos falando logicamente aqui da lei de Deus, irmãos. Ela exerce justamente o medo do castigo, a condenação e a culpa. Ela exerce esses poderes dentro de nós. Ela exerce isso e isso. O Senhor sabe que causa uma paralisia muito grande, ainda mais se tratando, nós sabemos que se trata de que é Deus que pode exercer esse julgamento. Aquele mesmo que nós conhecemos os seus feitos, que abriu o mar para os israelitas passarem, que expulsou tanto mal, que restaurou visão de cego. Imagina ele exercendo um juízo, quão poder ele pode ter de nos parar? E pode realmente, irmãos. Mas agora nada pode nos parar. Por quê? Porque nós estamos do lado dele, nós aceitamos Jesus e nos submetemos a um processo de purificação. O medo, o castigo, a condenação e a culpa já não existem mais. Não existem. Olha, Salmos capítulo 32, versículo 1,
Davi, ele fala: como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O Davi tinha consciência de que o Senhor, ele tinha sim ali o livro das nossas ações, mas que eles seriam apagados. E o Senhor apaga, e a palavra fala que eles não se lembram, irmãos. É nós que nos lembramos. Vocês já viram que parece que nós temos assim uma certa tendência, e ela é carnal, ela é humana, de nós queremos nos culpar. Parece que nós precisamos, sabe, sofrer o castigo para que nós possamos continuar. É como se nós estivéssemos pagando aquela dívida do mal que nós fizemos. Não, irmão. O castigo que nos deu a paz estava sobre ele. Nós aceitamos Jesus. Nós somos libertos desse poder. Não precisa de mais culpa. Não precisa andar em medo de ser castigado. Não precisa mais de condenação. João fala que quem foi aperfeiçoado no perfeito amor não tem medo, porque o medo, ele impõe justamente o castigo. Então, siga livre. Olha, ele continua falando no mesmo versículo: e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. E o motivo é bem simples, irmão. Por quê? Foi ele que venceu. Essa é a vitória que vence o mundo, a fé no Filho de Deus. Por isso nós somos considerados mais do que vencedores. Por isso nós estamos livres de todo medo. Por isso nós fomos libertos de toda culpa. Por isso nós fomos libertos de toda condenação e de todo castigo, irmão. O castigo que nos dá, o castigo que nos deu a paz estava sobre ele. A obra da cruz, e somente ele poderia fazer aquilo, irmão. Por quê? Porque ele era santo. Sabe, nenhum homem poderia sofrer. Por quê? Porque ele era cheio de pecado. Em Cristo, Deus saciou a sua ira. Eu quero repetir isso. Em Cristo, Deus saciou a sua ira. Sim, Deus fica irado quando nós pecamos. Fica, irmão. Mas nós temos acesso livre ao trono da graça. A palavra fala em Hebreus. Que nós podemos, justamente pelo trono da graça, chegar ousadamente em tempo oportuno para receber da sua misericórdia. E quando que é, irmão? Justamente quando nós pecamos. A grande questão é que Deus sabe que essa carne, ela sempre vai nos levar a desejos pecaminosos, como eu vou chegar lá. Mas nós não precisamos carregar essa culpa. Quanto mais rápido nós chegarmos, quanto mais rápido nós aceitamos esse perdão, mais rápido nós estaremos em liberdade. Ele venceu, irmão. João 16:33 fala assim, ó: eu falo essas coisas para que em mim tenhais paz. Eu quero repetir: em mim, é Jesus falando, em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. E ele não está falando que nós não teremos aflições, nós continuaremos tendo aflições, irmão, normalmente por injustiça dos outros, por injustiça nossa, pelos nossos pecados. Nós vivemos num mundo corrompido, aonde o governo desse mundo, o sistema desse mundo sempre nos imputa justamente a caminhar num caminho de morte, de pecado. Mas precisamos entender que ele já venceu. E ele fala: em mim tenhais paz, porque eu venci o mundo. E é ele que venceu. Então demos a glória devida ao seu nome, tribute a glória devida ao nome do Senhor. E siga em paz, irmão. Siga em paz, já não há mais culpa e condenação. Olha, Paulo continua falando. Porque tem um propósito. Ele fala: como resultado podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Isso é o resultado da obra da cruz do Senhor Jesus, de um esforço não meramente humano, mas de um esforço totalmente divino, de um Deus que olhou para nós, olhou para nossa incapacidade, se fez carne e desceu aqui na terra para nos ensinar como a fazer e nos deu toda a capacitação por meio do seu Espírito Santo, irmãos. Então, o que acontece, irmãos? Nós estamos num processo, há um resultado. E o que vai acontecer? Podemos produzir uma colheita de boas obras. Paulo fala de uma colheita de boas obras, não uma só, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, meu irmão, dentro do processo e durante um processo, enxergaremos várias possibilidades. Sim, o Senhor vem derramando várias promessas durante esse tempo. O Senhor vem colocando dentro do nosso coração. Normalmente nós chegamos com um querer, com uma boa promessa, e normalmente está associada a algo que foi destruído a nossa vida, como por exemplo a restauração do nosso casamento. Irmãos, isso nunca, e eu quero fazer uma ressalva, deve ser o foco. O foco é a nossa reconstrução pessoal, tornar-se uma versão melhorada, parecida com Jesus Cristo, cada vez mais parecida, de fé em fé e de glória em glória. Mas
nós enxergaremos sim as possibilidades de coisas boas, porque buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas sim serão acrescentadas. E entender isso traz para nós o que? Esperança, fé e ânimo ao nosso coração para perseverarmos, porque o caminho não é fácil, a estrada é longa e o caminho é estreito, sim, a qual nós veremos essas coisas. Então, portanto, a dificuldade do caminho pode trazer um desânimo, pode trazer cansaço, pode trazer tristeza, pode trazer as aflições, qual ele falou. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm enxergado essa dura realidade do caminho. Eu estou pregando aqui para pessoas que muitas vezes têm pensado em parar. Irmão, desistir? Irmã, desistir não pode fazer parte dos planos. Eu quero repetir para você, desistir não pode fazer parte dos planos. Eu sei que às vezes a vontade de desistir vai aumentando e a vontade de continuar, ela vai morrendo dentro de nós, mas continue, porque há uma possibilidade, sabe, várias possibilidades de uma boa colheita, de boas obras, de muitas boas coisas que o Senhor tem para nós. Quero ler com vocês um versículo que apoia isso e que você saiba que nada que você faz no Senhor, por mais que você não consiga enxergar que esteja fazendo certo, da maneira correta ainda, ou que você não consegue ver, irmão, é de tanto tentar, nós vamos aprendendo. E é assim mesmo, se nós não tentarmos, nós não aprendemos. Então descansa em Deus, descansa naquele que te deu a paz, sabe, um passo de cada vez, no seu tempo, com um coração leve, sempre mais tranquilo. Você vai percebendo que durante essas boas obras, o coração vai ficando mais leve. E Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler com vocês o versículo 58, ele fala: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sejam dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem por Senhor é inútil. Em outras versões traz em vão. Então não é inútil, irmão, não é em vão. Você está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando em si mesmo, você está servindo como porta de salvação para muitos dentro da sua casa, inclusive. Então descansa o coração sobre essa palavra, descansa o coração sobre essa palavra. Vamos para o versículo 5, que ele fala sobre o pecado. Ele fala: quando éramos, e está dando está remetendo ao passado. Por isso que nós devemos deixar o passado lá atrás, entende, irmão? Quando éramos condenados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Irmãos, aqui Paulo precisa falar, porque os desejos sumiram? Não, estão lá. E aqui eu quero fazer uma ressalva entre o desejo. O desejo, irmão, ele pode ser bom ou pode ser mal. Por exemplo, todo ser humano tem um desejo e até uma necessidade. Desejo é diferente de necessidade e de vontade. Desejo é algo, é o nosso querer, é algo que está relacionado ao nosso querer. E a vontade? A vontade está relacionada a caminhar, é sobre a caminhada desse desejo. E a necessidade? A necessidade, por exemplo, é algo que é imprescindível, irmãos, como por exemplo, comer. Como, por exemplo, se alimentar. O nosso corpo humano precisa de comida, então isso é uma necessidade. O Senhor conhece todas as três. E os desejos, eles podem ser bom ou mal, mas o mesmo desejo, ele pode ser bom e mal. Por exemplo, o desejo de sexo. O desejo do sexo fora do casamento, ele é mal. Dentro do casamento, ele é bom. Então, o que vai definir isso? Justamente como nós aplicamos esse desejo, irmãos. E Paulo fala justamente quando éramos controlados pela natureza humana. Por quê? Porque a vontade de Deus agora começa a governar a nossa vida, irmãos. Então eu quero falar, o velho já passou, vivemos uma nova realidade. O velho já passou, irmãos, vivemos uma nova realidade. O velho já passou, vivemos uma nova realidade. Então não volte para lá, sabe? Quando Deus trocar o seu coração e começar a restaurar a sua vida, sabe? Não volte, não cometa os mesmos erros do passado, não cometa, sabe, não tenha aquele mesmo tipo de atitude, mesmo que na sua mente, e olha, acontece, irmão, na minha mente também, muitas vezes nós conhecemos o caminho do pecado, em como aliviar a tensão, e precisamos arduamente trabalhar para que o Senhor desprograme isso dentro da nossa mente, para que nós venhamos a viver justamente, irmãos, a viver justamente em liberdade de vida, viver em liberdade de vidas, porque naquele momento, os desejos pecaminosos que desejavam. Antes
Antes nós desejávamos várias mulheres, nós desejávamos vários homens. Hoje não, hoje nós queremos casar com um e viver feliz com Deus. Então, olha, é importante nós entendermos isso e trabalharmos para que isso se execute. Olha, Paulo fala em Gálatas 5,13, portanto, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirmos uns aos outros. E é justamente dessa colheita de boas obras. E ele continua falando aqui, ó, produziu uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Irmão, não tem como fugir, o salário do pecado ainda é a morte. Ele produz morte dentro do nosso coração, ele produz isso. E o que nós devemos fazer? Não se deixar dominar, não se deixar dominar. Fique perto de Deus. É nesse momento que nós devemos entender que nós devemos ficar perto de Deus e que há algumas práticas a qual o próprio Senhor Jesus mostra-nos através da sua vida devemos praticar, como jejum, oração e leitura da palavra, irmão, conhecimento da palavra, ouvir a ministração, conversar sobre Deus. Essas coisas nos afastam, meu irmão, do desejo de pecar. Essas coisas nos afastam dos lugares aonde não nos inspiram a ser melhores. Nós precisamos andar com pessoas de fé. Nós precisamos andar com pessoas que nos inspirem a ser cada vez melhores. Irmãos e mulheres de fé, tem muitos por aí. Então nós não podemos voltar mais ao lugar. Vocês percebem que no deserto, aquilo que nós enfrentamos, o Senhor fez uma separação, nos tirou da multidão, porque era justamente por esse problema, irmão. Somos influenciados. Então não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu. Não ultrapasse. Pela lei, pela palavra, a lei despertava. Ele fala, a lei despertava esses desejos maus. O que significa isso? A lei despertava? Era justamente o desejo, aquilo do proibido é mais gostoso. Então, há uma tendência bastante humana de experimentar aquilo que não se pode. Mas agora não, agora nós já conhecemos, então nós não precisamos mais voltar para lá. Não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu. Como eu falei, irmão, o remédio não é outro, irmão, não tem outro, sabe? Não tem nada de diferente daquilo que nós que nós vemos falando, que outros pregadores já vêm falando há muito tempo, que desde a época de Paulo e desde antes, os anteriores dos profetas, é ficar perto de Deus. E como que nós fazemos isso? Olha, Paulo fala para a igreja de Efésios, e eu quero ler. Ele fala no versículo 18, não bebam muito vinho, em algumas versões não se embriaguem com vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. No versículo 19 ele fala como? Conversem entre si a respeito do Senhor, conversas a respeito de Deus, citando salmos, hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Nós sabemos, irmão, que quando nós louvamos e falamos, sabe, o diabo não pode ficar ali. Sabe, uma briga de um casal dissipa na hora. A hora que um, em vez de brigar, começa a cantar um Fernandinho. Acaba na hora a briga, acaba a confusão, irmão. E não é nesse caminho que nós devemos ir, é no caminho do Senhor. Então, sabe, fica firme no seu devocional, fica firme na questão da oração. E aqui eu já quero partir para o final, para o último versículo. Fala, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Eu gosto dessa expressão, irmão. Nós não estamos presos à culpa, nós não estamos presos ao castigo. O castigo que nos deu a paz estava sobre ele. Nós não estamos presos sobre a condenação, nós não somos mais escravos do medo. Eu quero repetir isso, nós não somos mais escravos do medo. Olha, isso começou a partir do momento que você reconheceu o Senhor Jesus. Você está num processo de transformação, meu irmão, da sua vida, que vai abranger a muitos. Deixa Deus agir. Se é Deus que faz, se é Deus que nos faz melhor, deixa Deus, sabe, melhorar. Olha, fomos libertos do poder da lei. Não é pelo um conjuntinho de regras não que nós vamos conseguir isso, irmão. Logicamente, oração, Bíblia e jejum, irmão, e outra, não é pelo muito fazer disso também não. Nós não podemos comprar Deus com nossos jejum, não podemos. É pela graça, ela sempre vai ser imerecida, nós nunca vamos merecer. E essa consciência que nos mantém mais perto dele. Agora, como que é então, Alisson? Eu gosto de Pedro, né? O Pedro é o líder da igreja.
Ele foi um dos ali que foi, vamos dizer, muito rebelde. Em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele tem uma conversa com o Senhor Jesus ali, eles estão conversando sobre... Alguns estavam falando que Jesus era Elias, outros estavam falando que Jesus era João Batista reencarnado, outros Jeremias, que tinha ressuscitado, falavam que ele era um profeta, outros falavam, cada um via Jesus de uma forma, irmão. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Olha a resposta de Simão Pedro. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo é um Deus que age em nós, nas nossas emoções, no nosso... O Filho de Deus é a personificação da execução da palavra em nós. Cristo foi escolhido para isso. É a escolha de Deus para que isso acontecesse através de nós. E olha, no versículo 17, a resposta fala assim, ó: Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, abençoou. Disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isso só pode ser vindo, meu irmão, por meio de uma revelação do Espírito em nós. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra você. Nenhum mal, meu irmão, nenhuma condenação, nenhum medo, nenhum castigo, nenhuma condenação, nenhuma culpa. E aí no versículo 19 fala: e eu darei a vocês a chave do reino do céu. O que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem no céu será desligado. Sempre por meio da oração. Então, meu irmão, quando Paulo fala agora fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder, o que ele está falando, irmão? A cela está aberta e a chave está nas suas mãos. Aleluia! Eu quero repetir: a cela está aberta e as chaves que abriram as portas está na sua mão. E o testemunho do fiel de superação sobre toda essa maldade que o mundo nos imputa, meu irmão, vai abrir as chaves de mais coração. É a chave que abre, sabe, a coração de muito, superação, fé, sabe, sobre o medo, o castigo que tenta nos aprisionar, a condenação que nos torna, parece que inertes aos problemas da vida. Então saiba que Deus já está fazendo, meu irmão, as chaves do reino. Olha, ele fala assim: eu lhe darei. Talvez você não tenha ainda, irmão, mas ele lhe dará, é uma promessa. Todas as promessas que estão na Bíblia para os homens é para nós, irmão. É uma promessa, só basta continuar caminhando, não desista, não pare. E ele fala: podemos servir. Lembra que nós temos só duas escolhas: servir ao diabo ou a Deus. Não tem outra escolha, irmão. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Nós fomos chamados para isso, irmão. Nós não fomos chamados para nenhum jugo, para nada que pesa a nossa mente. Nós não fomos chamados para algo que pesa a nossa caminhada. Se o fardo não é leve, não combina com o Salvador, irmão. Se você estiver num lugar onde o fardo está pesado, se você estiver perto de pessoas que imputam fardo pesado, se você estiver perto de situações que o fardo está pesado, saia desse lugar, irmão. O fardo é leve. O fardo é leve. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para a liberdade. Eu quero repetir: nós fomos chamados para a liberdade. Olha o que ele fala aqui, em Romanos 8, do versículo 1 ao 4, ele fala: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança na nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-la como sacrifício por nosso pecado. Deixa entrar essa verdade no seu coração. Seus pecados foram perdoados. Como feliz é o homem que tem reconciliação com Deus, irmãos. E ele fala: com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. E somente sem peso nós podemos, irmão. Quando nós sentimos o peso embora, sentimos tudo que a nossa antiga natureza trouxe para nós, nós não queremos voltar para lá. Eu vim de lá e eu não quero voltar mais para lá. O passado ficou no passado. Para-brisa é maior do que retrovisor, irmão. Agora eu estou ligado nas promessas.
Agora eu estou ligado, meu irmão, é na Jerusalém celestial, é na minha terra da promessa, no meu deleite espiritual, naquilo que eu vou viver em Deus, que é muito maior. Deus tem coisas maiores. E somente quando esse peso fica para trás, tudo fica para trás, irmão, que nós podemos vivenciar tudo isso e experimentar a boa dádiva vinda do céu. Portanto, parafraseando Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, jamais voltem ao jugo da escravidão. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam ficar com essa mensagem, que nós possamos ficar com essa mensagem para a nossa vida. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.